Outra pergunta recebida pelo Facebook e também no WhatsApp, né? Essa pergunta apareceu algumas vezes, vale a pena fazer o porcionamento dos insumos, de todos os insumos de todas as pizzas? Não é muito simples responder isso. Então, antes, se você está com muita pressa e você está pensando em fazer porcionamento, eu vou dizer para você o seguinte: bem, se a sua pizzaria não é muito grande, em geral vale a pena. E se a pizzaria é enorme, em geral vale a pena. Onde a coisa começa a pegar é quem está no meio do caminho, tá? Mas vamos assistir o vídeo, vamos visualizar aí e você vai entender o que eu estou querendo dizer, tá? Primeiro vamos entender o que é o porcionamento. O porcionamento é o seguinte: geralmente se usa potinhos ou saquinhos que eles são previamente pesados antes do expediente, e aí você trabalha com todas as suas pizzas com os ingredientes já pesados. Então, por exemplo, eu tenho um saquinho com X gramas de mussarela, que é o que vai numa pizza. Ou eu tenho um saquinho com X gramas de mussarela que vai em meia pizza. Por exemplo, porque tem gente que porciona por pizza inteira e tem gente que porciona por meia pizza. Então eu vou lá, tenho os saquinhos. O que o pizzaiolo vai fazer na hora da montagem? Ele vai ou romper o saquinho e jogar na pizza aqueles ingredientes, ou uma outra possibilidade, o saquinho nem está amarrado, fechado, nada, o saquinho está só enroladinho, ele desenrola o saquinho, coloca os ingredientes na pizza e parte para o próximo ingrediente. Qual que é o lado positivo de você trabalhar com o porcionamento? Você praticamente zera o risco de contaminação cruzada. Cada ingrediente vai estar no seu próprio saquinho. Como cada um está no seu próprio saquinho, o que acaba acontecendo é que você não vai ter esse ingrediente tendo contato com nenhum outro ingrediente. E às vezes ele mal tem contato com a própria mão do pizzaiolo, porque ele só vai ter contato quando tocar na pizza, porque o pizzaiolo vai ficar tocando em saquinhos e jogando o saquinho no lixo. Ah, mestre, mas e o planeta? É muito saquinho plástico. Pega os saquinhos e manda para reciclagem. Daí pode ser reciclado N vezes. Quanto ao plástico é de menos, tá? Preferência que você mande para reciclagem, claro, né? Mestre, existe um trabalho muito grande para ficar porcionando e pesando tudo. Sim. E aí entra o ponto que eu ia dizer. Às vezes o custo de controle é maior do que o custo de descontrole. Dependendo do caso, o esforço que vai ser necessário para eu deixar tudo separado, pesado, porcionado, organizado, começa a tornar desproporcional ou injustificável eu querer controlar absolutamente tudo. O que eu diria para você? Pega os insumos, por exemplo, que são mais perigosos de estragar e porciona, porque você vai eliminar o risco de estragar um insumo adicionando o custo de porcionamento. Pega um ingrediente que ele seja muito caro, muito complicado, porque ele é caro. Então, ao invés de você comprar o presunto de Parma na pata lá do bicho, na perna lá, e fatiar, você já compra ele separadinho, prontinho. Na hora de pôr na pizza, tira da embalagem e coloca aquela quantidade e acabou. Repito, quando você tem o porcionamento, você tem custos que a matéria-prima já chega com custo maior, ou você tem custos porque você tem que ter alguém para manipular esses alimentos e poder porcionar, dividir, etc. Você tem que administrar esses custos pensando o quanto você ganha com os riscos e com o desperdício. Então, quem é o campeão de porcionamento para poder conseguir gerar economia? Geralmente é a mussarela. Quando a gente porciona a mussarela ou trabalha com fatias padronizadas, fatia padronizada, não sei se você já ouviu falar, é assim, supondo eu faço fatias de 50 gramas. Numa pizza vai 4 fatias se for meia, vai 8 fatias se for inteira, por exemplo. Uma possibilidade. Ou seja, a pessoa que vai colocar, ela vai contar quantas fatias ela está usando. Se a mussarela for pesada, você pesa lá 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas que vai usar na pizza e você coloca aquela quantidade, seja a pizza inteira ou seja meia. Como a mussarela é um insumo muito usado nas pizzarias, talvez seja o mais usado depois da farinha de trigo, e o consumo de mussarela acaba sendo muito alto, o que acaba acontecendo é que os custos para controlar a mussarela acabam sendo pequenos em relação ao excesso de mussarela que vai para o cliente. A pizza deveria ter 300 gramas, vai com 350. A pizza deveria ter 500 gramas, vai com 700. A pizza deveria ter 120 gramas, vai com 160. Porque o brasileiro tem uma cultura de achar que está caprichando quando coloca um monte de ingredientes. Então, em geral, acaba valendo a pena. A pessoa fica seduzida.
Ela fala, porcionei a mussarela toda, eu vou porcionar calabresa, eu vou porcionar. E a pessoa começa a querer porcionar outras coisas. Repito, eu concordo com os críticos que dizem que tem coisa que não faz sentido porcionar. Eu já vi cebola porcionada. Eu não vejo muito sentido em porcionar cebola, mas se você quer porcionar, paciência. Eu já vi fatias de tomate porcionadas. Vai 8 por pizza, de que vai fatia, ou vai 4. Aí o camarada faz um saquinho com 8 fatias de tomate ou faz um saquinho com 4 fatias de tomate. Na minha opinião, não faz sentido porcionar. Eu vi até uma vez um cara, ele tava zoando, com certeza ele tava zoando, ele fez um vídeo rápido dizendo que na pizzaria dele até o orégano era porcionado, ele mostrou uns papelotinhos de orégano. Tenho certeza que ele tava zoando, porque não tem o menor cabimento porcionar orégano. É uma pitada, você vai porcionar uma pitada, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas, sei lá, se o cara é malucão, se ele tava falando sério, mas eu acho que era zoeira. Então, para você saber o que você vai porcionar ou você não vai porcionar, para pensar nisso. Qual é o custo que eu tenho para controlar? Ah, mestre, o meu custo de controle é baixo porque eu vou ter um funcionário só para isso e no tamanho da minha operação esse cara vai ficar ocupado 40 horas por semana, o mês inteiro, as 4 semanas, quase 5 semanas do mês, ele vai ficar o mês inteiro ocupado só fazendo saquinho para todo mundo. E esse funcionário é só para isso. Esse funcionário vai me custar R$ 1.200 e eu fiz as contas. Com a existência desse cara eu economizo 3, 4, 5, 6, 8, 10 mil por mês. Maravilhoso. Agora tem outros casos. O camarada ele gasta de ingrediente, por exemplo, no mês ele gasta R$ 10.000 de ingrediente. Em geral, quando a gente vai porcionar, a gente acha uma economia que gira entre 5% e 25%. Se a economia, ou seja, se o que você está desperdiçando de ingredientes dos 10 mil for 5%, você está desperdiçando R$ 500. Você vai colocar um funcionário ganhando 1.100 para você economizar R$ 500. Não faz sentido. Por que você vai fazer isso? Se a sua perda está na faixa aí de 11%, ou seja, você está perdendo 1.100 de ingrediente e você vai colocar um funcionário ganhando 1.100 para você economizar 1.100, eu acho que já vale a pena para você ter tudo padronizadinho, bonitinho, fica bem legal. Se a sua perda está maior do que isso, fazendo a conta viu que a perda está maior, meu amigo, minha amiga, o caminho é você porcionar. Você pode contratar um funcionário só para isso ou você pode aproveitar a mão de obra existente só para isso e fazer o porcionamento. Última coisa, vai dar uma dor de cabeça danada organizar o cardápio inteiro. Quando eu dou consultoria, a gente às vezes tem que reescrever boa parte do cardápio para ficar compatível com o porcionamento. Por quê? Quanto vai de mussarela nessa pizza? Uma mãozada. E nessa outra, uma mãozada e meia. E nessa, vai 2. E na meia pizza, eu coloco meia mãozada e uma pitada. E, às vezes as quantidades elas não são matematicamente compatíveis. Então, é um pouco complicado trabalhar com porcionamento se eu tenho pizzas que vão 4 saquinhos porcionados, pizzas que vão 2, pizza que vai 1 só, pizza que vai 3, pizza... Começa a ficar muito complexo, dá trabalho. Mas em geral, como eu disse, acaba valendo a pena, em geral vale a pena, porque o que a gente economiza de perda de insumos, o que a gente economiza de funcionário ficar beliscando bacon, então economiza maravilhas, porque o bacon todo porcionado que vai nas pizzas, você inibe completamente esses funcionários que não pode ver uma lasquinha de bacon que já está comendo. Eu sou suspeito, entendeu? Quando eu vejo bacon por aí, eu já quero meter um garfo para ir comer. Então, você acaba economizando muita coisa trabalhando com o porcionamento. A implementação é difícil, dá um pouco de dor de cabeça, mas depois o pessoal se adapta, vê que é muito mais fácil. Você só pega um saquinho de uma coisa, vira na pizza, pega outro, vira na pizza, organiza, manda para o forno. Também fica um pouco mais fácil de trabalhar, mais higiênico também. Em geral, como eu disse, em geral acaba valendo muito a pena. É uma questão de estudar caso a caso, se o seu contexto, se na sua situação, trabalhar com todos os insumos separadinhos, porcionados, organizados, se vai dar certo para você ou não, tá bom? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece que no canal do YouTube tem mais um montão de vídeos. No Facebook também tem vídeos, dicas, tem textos, fotos no Instagram. Tem mais um monte de coisa aí para poder dar uma força para todo mundo que tem pizzaria e que tem dúvidas aí a respeito. E se você tiver qualquer dúvida, pode deixar nos comentários ou pode mandar nos nossos canais aí de comunicação que a gente grava próximos vídeos com o assunto, tá bom? Um abraço.